Meus queridos e queridas, mais uma aula sobre controle da poluição atmosférica. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje o tema da nossa aula é monitoramento da qualidade do ar. A gente vai abordar um pouquinho ao longo dessa aula, explorando um pouquinho os conceitos, os critérios para instalação e pontos importantes que vocês precisam conhecer sobre o monitoramento. Vamos lá! Então, o objetivo da aula de hoje é compreender os critérios para conduzir o monitoramento da qualidade do ar. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é sobre a importância do monitoramento. Bom, parece que é uma coisa meio que óbvia, né? Sim, é muito importante o monitoramento da qualidade do ar. Assim como, por exemplo, quando a gente vai ao médico, né? É necessário fazer um diagnóstico, né? O médico vai lá e solicita exames, né, para saber um pouco sobre a saúde da determinada pessoa, né? E o monitoramento nada mais que é um diagnóstico, né, sobre a qualidade do ar. A gente consegue, analisando ao longo do tempo, a gente tem uma informação importante sobre a qualidade do ar de um determinado local. Então, é como se fosse um termômetro ali para medir a febre da poluição. E através do monitoramento da qualidade do ar, a gente consegue avaliar a abrangência da poluição, se a gente tiver diversos pontos de monitoramento, por exemplo, consegue proporcionar informações sobre a poluição do ar, né, para o público em tempo real. Por exemplo, se tiver um site como a CETESB tem, como o IEMA no Espírito Santo tem, como o nosso site Renovar, né, a proposta do nosso site de a gente apresentar, né, dados de concentração de poluentes ao longo do tempo. Dar suporte na implementação de medidas de controle da qualidade do ar, claro, que se está poluído, algo precisa ser feito, né? Avaliar a efetividade de estratégias de controle ao longo do tempo, por exemplo, analisando os dados de monitoramento da qualidade do ar em São Paulo, a gente consegue verificar a efetividade dos programas de controle de emissões veiculares, por exemplo, né? Proporcionar informações sobre tendências da qualidade do ar, se está subindo, né, a concentração, se está descendo, algo do tipo. Fornecer dados para avaliação e calibração de modelos de qualidade do ar, que a gente aprofundou bastante nessa disciplina, né, e nessas aulas. E, por último, dar suporte à elaboração de pesquisas epidemiológicas de longo prazo, a verificar se existe efeito na saúde, né, ambiental, saúde humana. Ok? Esses são os pontos muito importantes do monitoramento da qualidade do ar e por isso que a gente é obrigado, né, por lei, a executar esse monitoramento, conduzir esses monitoramentos. Mais uma vez, utilizarei como referência o órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos, a EPA, como documento base para essa aula de hoje. Assim como todas as coisas nessa vida, né, o monitoramento ele precisa ter um objetivo. Pode ser que ele sirva para informar a população, pode ser que sirva para investigar um determinado empreendimento, pode ser que sirva para fins educacionais, né? Então, a gente vai explorar um pouquinho quais são esses objetivos, né? E os propósitos do monitoramento. E o propósito do monitoramento ele guia a escolha, né, dos equipamentos que serão utilizados, né, e da frequência de monitoramento, né, dos parâmetros, as escalas espaciais, ele guia praticamente tudo, né? Então, então a gente precisa definir isso logo de partida, né? Então, o tipo de uso do dado, né, seja ele para fim educacional, pesquisa, regulamentação, para fins operacionais de uma determinada indústria, ou para investigação, por exemplo, o Ministério Público pode investigar determinado empreendimento, né? Ou então para complementar uma rede que já existe, para aumentar a resolução dessa rede. Então, esses são os usos básicos dos dados, né, de monitoramento da qualidade do ar. E também uma coisa que norteia o monitoramento são os custos, né, tanto de aquisição, como de operação, como também o custo de manutenção dessa rede. Então, tudo isso norteia a escolha do tipo de equipamento que a gente vai, no caso, instalar no lugar. Além disso, não só o tipo, mas quantos equipamentos, a resolução em quais lugares. Então, a gente é norteado também pelo custo.
E também um fator muito importante, né, para a escolha dos equipamentos depende da confiabilidade do método de medição. Se é para fins regulatórios, a gente precisa de um equipamento muito preciso, que informe realmente com uma certa precisão, né, com um erro pequeno, né, qual que é a qualidade do ar para a população. Mas se for para método de pesquisa, né, então essa margem de erro ela pode ficar um pouco mais ampla. E para fins educacionais também. Então cada um tem sua faixa, né, aceitável de erro, então, dependendo do propósito do monitoramento. E a facilidade de operação também é um ponto muito importante. Se a gente não tem muitos recursos humanos, né, para operar aquele equipamento, ou então se é em uma determinada escola, né, a gente sabe que esse equipamento precisa ser de fácil operação, não pode ser muito complexo. Caso contrário, a gente não consegue executar isso ao longo do tempo. Bom, e outros pontos importantes, a gente precisa definir, né, os parâmetros que a gente vai monitorar. Geralmente a gente escolhe todos os parâmetros da resolução CONAMA 491, que é o de praxe, né? Além disso, alguns outros poluentes podem ser monitorados, né, em função de uma realidade local ou solicitação do órgão ambiental, né? A escala espacial, a gente precisa definir isso, né? Qual que é a abrangência qual que é a escala espacial que o nosso monitoramento quer representar, né? Os números de pontos, como eu falei, né? Os locais do monitoramento, tempo de monitoramento e os métodos de monitoramento. Tudo isso a gente precisa definir. E quem guia isso é o propósito do nosso monitoramento. Então vamos por partes. Começando então com monitoramento para fins educacionais. Como o próprio nome diz, né, serve para aprendizado, né? Para que, por exemplo, adolescentes, né, do ensino médio consigam manipular e já tem um efeito de educação ambiental, né, na formação dessa garotada. Além disso, tem a parte também de pesquisa, né, que a gente pode instalar equipamentos justamente para aprender a como operar equipamentos simplificados, né? E isso tem um resultado muito legal e tem avançado, evoluído muito com as novas plataformas que foram lançadas, né? De sistemas embarcados, como o Arduino, o Raspberry Pi e outras plataformas, que hoje facilitam bastante a gente implementar monitoramento em escolas e realizar pesquisa, desenvolvendo equipamentos com isso. Então, o monitoramento para fins educativos ele é um monitoramento mais qualitativo. A gente não consegue, né, definir com muita precisão qual que é a qualidade do ar utilizando esses equipamentos, justamente porque o custo é um pouco mais reduzido, né? O propósito é mais para aprender e entender um pouco, né, conhecer um pouco os poluentes na atmosfera, né? Então, mais através dele, a gente consegue fazer comparações entre locais. Utilizando o mesmo equipamento, por exemplo, medindo numa escola, ou então perto de uma rodovia, ou perto de uma indústria, então, em diferentes locais de uma determinada escola, a gente tem já como fazer um comparativo estatístico aí, né, da concentração dos poluentes nesses locais. Então, a gente consegue fazer comparações simplificadas, né? E a ideia desses monitoramentos não é determinar valor com alta precisão, né? Então a gente quer comparar, né, e analisar qualitativamente. Então nesses monitoramentos a gente tem uma faixa aceitável aí de erros de 50%, né? Então a gente permite isso justamente pelo propósito. E com esse monitoramento a gente consegue responder algumas perguntas. Por exemplo, a poluição é mais intensa no meu trabalho ou em casa? A poluição é maior hoje do que ontem? Qual o melhor lugar para andar de bicicleta e realizar atividades físicas? Justamente porque a gente consegue comparar, né? Então, para fins educacional, esse no caso, a aplicação desse monitoramento. Aqui na UFSC, a gente desenvolve pesquisa para justamente elaborar esses equipamentos de medição de baixo custo e para fins educacionais, né? Então, já tivemos alguns trabalhos de conclusão de curso
e temos uma pesquisa muito legal sobre o desenvolvimento desses equipamentos. Quem tiver interesse, por favor, nos procure. E hoje a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, essas plataformas de baixo custo e educacionais, elas estão sendo muito utilizadas nas escolas, né? E é um novo paradigma, né, que a gente provavelmente vai viver justamente com o lançamento dessas plataformas mais modernas, né, de monitoramento e de extremo baixo custo. A nossa rede, por exemplo, no Renovar, ela é uma rede para fins educacionais, certo? Então a gente mede com uma precisão não é baixa, né? A nossa precisão não é boa, mas serve, né? Tem uma finalidade aquilo ali para o aprendizado, né, no nosso laboratório e para fins didáticos também aqui com vocês. E a gente já publicou alguns artigos sobre isso, né? Num congresso bem importante da nossa área, do controle da poluição do ar, que é o SEMAS, né? E, bom, vocês podem encontrar mais informações nesses trabalhos publicados no Congresso. A gente também desenvolveu um equipamento de medição móvel, que a pessoa transporta o equipamento, né, enquanto está andando, ou então numa bicicleta, ou no carro, né? Então, você pode então fazer uma trilha com o equipamento e medir ao longo do tempo e no espaço. Então, essa é a nossa pesquisa na UFSC. Desenvolvimento de equipamentos para fins educacionais, para complementação de rede de monitoramento. E existe também o monitoramento para fins de identificação de fontes e operação de indústrias. Por exemplo, eu quero saber qual que é a indústria que causa um impacto em um determinado local. Quero saber se essa indústria causa ou não um impacto também. Então, esse monitoramento é muito importante, né? Então, a gente pode utilizar sensores fixos, né, ou móveis para mapear essa poluição, né, de uma determinada fonte, né? Geralmente, né, a gente instala esses equipamentos próximos da fonte, né, em dois sentidos, né? No sentido no caso, a sota-vento e o outro a barla-vento, né? Então, o vento lá está vindo em uma direção e não encontrou essa fonte de poluição, né? Então a gente instala antes e logo após a fonte. E a gente verifica qual é o impacto que ela possivelmente causa, né? Então não é uma coisa muito precisa, né? Mas a gente tem uma ideia, né, de quanto que uma fonte pode causar de impacto. A melhor solução sempre é executar um modelo de dispersão, mas através do monitoramento também é uma boa confirmação, né, do impacto. Então, esses equipamentos eles servem para medição de fontes fugitivas de indústrias que são muito difíceis de serem quantificadas, por exemplo, pilhas de armazenamento de materiais, correias transportadoras. Então, tudo isso é possível ser medido com monitoramento deste tipo, né? Sempre dispondo sensores a sotavento da fonte, também colocar a montante dessa fonte, né? Então, a gente consegue também medir, por exemplo, o impacto de rodovias, aeroportos. Então, é uma maneira bem legal de se investigar o impacto. A gente aceita erros de 30%, né, para esse tipo de monitoramento. Diversas empresas que aqui no Brasil realizam esse monitoramento investigativo, né, para identificação de fontes de operação industriais, né, onde a gente instala, por exemplo, ao redor de uma pilha de armazenamento de carvão, né, instala diversos sensores, né, e a gente consegue, né, dependendo da direção do vento, a gente sabe o quanto que ressuspende de um determinado material, né? Então, a gente consegue obter diversas informações sobre a emissão, por exemplo, desse determinado pátio industrial. Esse tipo de monitoramento também pode ser feito hoje em dia através de drones, né? Que, no caso, eles carregam, né, sistemas de medição simplificados, né, e fazem o escaneamento dessa concentração de poluentes em uma determinada área. Então, hoje os drones viabilizam esse monitoramento em alta resolução espacial e também consegue monitorar locais que muitas vezes é inviável. Existe também aquele monitoramento complementar, que eu vou falar mais para frente. Existe um monitoramento para fins de regulamentação.
regulatórios, né, que é o oficial, aquele com alta precisão. Mas existe também monitoramento para complementar essa rede. O monitoramento oficial, né, e no caso homologado, né, por um órgão determinado, um órgão ambiental e certificado, né, com alta precisão, ele é geralmente caro, né? Então a gente precisa aumentar a resolução do nosso monitoramento, então a gente instala sistemas que não são tão precisos, né? Então, e a gente faz uma rede complementar de monitoramento. Então, enquanto, por exemplo, para medição de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, a nossa precisão ali, o nosso erro máximo permitido é de 15%, a nossa rede complementar permite 25%. Só que a gente não pode também basear a nossa interpretação sobre a qualidade do ar apenas com os equipamentos complementares, né? Então a gente precisa dos dois, tanto dos monitoramento para fins regulatórios, também para e também o monitoramento complementar para aumentar essa resolução do monitoramento para fins regulatórios. Então, lá na Europa eles já têm instalado muito esse sistema, né, para monitorar, por exemplo, cidades, né, grandes centros urbanos, e tem tido bastante sucesso. Por exemplo, a gente pode instalar esse monitoramento complementar em casas, em locais próximos de rodovias, ou locais em praças públicas, né, locais onde tem bastante gente frequentando. E a nossa ideia com o sistema Renovar é justamente isso, né? Complementar a rede de monitoramento oficial. Nossa ideia não é criar uma rede oficial no nosso laboratório, mas sim complementar aquela rede que deveria existir no nosso estado, mas ela não existe. Existe também um monitoramento para fins, né, para uso pessoal. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em ambientes que são insalubres, né, podem carregar um sistema de monitoramento, né, que transporta ao longo do dia da jornada de trabalho, né, para justamente investigar se estão, né, sofrendo algum tipo de impacto, né. Então é um equipamento para proteção individual, né, e a gente permite, né, erros, né, numa faixa de 30%. Só que a gente é sempre conservador nessas situações, né, então a gente sempre monitora, mas sempre com um olho, né, sempre para conservar a saúde da pessoa que usa um sistema desse, né. Então esses sistemas são portáteis, muito legais de serem utilizados e a cada dia que passa, cada vez são mais baratos também. E por fim, os monitoramentos, né, para fins regulatórios, né, que servem para justamente verificar o atendimento dos padrões de qualidade do ar, estabelecidos pela CONAMA 491, aqui no Brasil, né, ou então as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então esses equipamentos eles têm essa finalidade, né, medir com alta precisão. Então precisam atender requisitos, né, e seguir protocolos bem restritos para que esse dado tenha qualidade, né? Então é o padrão ouro das medições. Então, é o melhor que existe para medir e monitorar a qualidade do ar, ele é para fins regulatórios, né? Então, sensores de baixo custo e esses outros tipos de monitoramento que eu abordei, né, nesse vídeo hoje, eles não atendem esses requisitos para fins regulatórios. Então, os equipamentos né, que são de alta precisão, eles são muito mais robustos, como vocês podem ver, né, carregados por caminhões, né, ou então instalados em containers, né, instalados em ambientes bem controlados, né. Então, para que seja atingido essa precisão boa, né. Então, a gente permite então erros de até 15%. Acima disso, já tem algo acontecendo de errado no monitoramento. Então, essa tabela apresenta um comparativo, né, dos erros de precisão para cada tipo de monitoramento, seja eles para fins educacionais, né, que a gente aceita até 50%, para identificação de fontes até 30%, monitoramento complementar 20% e 30%, monitoramento pessoal 30% e para fins regulatórios até 15%, né. Determinado, para cada poluente tem uma faixa, né, específica de erro aceitável. E a gente também precisa entender que a gente necessita de avaliar a completude dos dados. O que significa isso? Vocês lembram que a gente avalia
a poluição do ar em tempos de média, né? Se a gente precisa, né, avaliar o tempo de média anual, então a gente precisa uma frequência de monitoramento que permite que a gente faça uma média anual de uma forma consistente, sabendo que as concentrações de poluentes variam ao longo do dia, variam ao longo dos meses, né, variam ao longo do ano inteiro. Ao longo do dia, por exemplo, o fluxo veicular flutua bastante. Então, se eu monitorar, eu quero representar a média anual medindo apenas um dia, em uma hora específica, e isso é muito falho. Então, vocês precisam prestar atenção. Dependendo da escala temporal que a gente quer representar, então a gente precisa apresentar uma completude. Se a gente quer analisar a concentração em 24 horas, então a gente precisa medir, né, com uma quantidade de amostras representativa que represente essas 24 horas. Né? Em uma hora também. No caso, em 8 horas, como é o caso de monóxido de carbono, também precisa medir com alta frequência. Então, a completude é muito importante. Vamos lá, pensando assim, em Florianópolis, que a gente tem uma flutuação da população muito grande, né, no verão, onde vem muito turista para cá, e que o fluxo veicular aumenta bastante. Né? Então, a emissão dos poluentes também aumenta por esse tipo de fonte emissora. Então, se a gente analisar perto de determinadas ruas que o fluxo era menor, né, ao longo do ano, então no verão vai ser maior. Então, se a gente coletar em uma determinada época, a gente vai representar bem aquela época, né, e não a outra. Então, a gente precisa... O monitoramento tem sempre uma regra, né, quanto mais, melhor. Em relação aos métodos, é comum que o órgão ambiental aqui no Brasil siga as recomendações do órgão ambiental nos Estados Unidos. Então, existe uma lista de equipamentos de referência, que são aqueles métodos que para fins regulatórios. Né? Então, tem lá uma lista específica de quem são os fabricantes e se eles são considerados como métodos de referência ou equivalentes, né? Para medição de um determinado poluente. Então, essa lista ela é seguida aqui também. Muito bem, e quais são os critérios para instalar essa rede? Dependendo da finalidade do monitoramento, né, a gente já sabe que a gente precisa seguir critérios diferentes para cada propósito desse monitoramento, como eu já abordei. Então, por exemplo, se a nossa ideia é avaliar o efeito na saúde das pessoas, então a gente tem que considerar, né, locais onde tem alta população. Então, para saber em quais locais que a gente vai instalar o monitoramento. Por exemplo, se a gente quer analisar a qualidade do ar em um determinado ambiente que é vulnerável, ou então de proteção ali, então a gente também deve considerar essas áreas de proteção ambiental. Né? Ou então a gente precisa considerar nessa situação, né, se a gente quer avaliar efeito na saúde, a gente precisa entender que a topografia tem um papel muito importante justamente na definição do local onde a gente vai monitorar. Se a gente monitorar num lugar muito alto, longe das fontes, isso não vai representar bem aquela qualidade do ar onde a maior parte das pessoas está vivendo, por exemplo. Então, tudo isso deve ser levado em conta, né? E também os recursos econômicos. Se a nossa ideia é monitorar e entender qual que é uma concentração que sempre existe de poluentes na atmosfera, chamada concentração de fundo, ou seja, aquela que, mesmo quando é um dia muito, vamos dizer assim, pouco poluído, né? Então a gente sabe que esse monitoramento ele tem que seguir algumas regras. Ele não pode ser instalado, por exemplo, perto de uma fonte de um determinado local. Se eu quero analisar a concentração que sempre ocorre, que é, no caso, uma base, né, uma linha base da poluição, a gente tem que colocar num local livre de obstáculos, bem alto, né, e não pode ser muito próximo de uma fonte emissora. Então a gente precisa escolher muito bem esse local de monitoramento. Como eu falei, se a ideia é investigar uma determinada fonte, a gente precisa analisar a barlavento, solta-vento, né? Principalmente a solta-vento. Né? Então a gente tem que analisar alguns locais, né, para saber se a pluma vai colidir em algum ponto nesse local, nesse monitoramento que a gente está realizando. Para realizar
monitoramento para fins investigativos, a gente pode utilizar os drones, né, como eu já havia abordado. E por fim, esse plano de monitoramento ele deve conter os parâmetros a serem monitorados, né, quais são os poluentes que a gente vai medir, a escala espacial que eu quero representar, o número de pontos e locais de monitoramento, o tempo de monitoramento e o método de monitoramento. Se é para fins regulatórios, então a gente precisa escolher um local muito bom para medir, né, que avalie bem o impacto, e a gente precisa monitorar por todo o tempo. Se for para investigar uma determinada fonte, a gente tem que instalar esse monitoramento enquanto ela opera, certo? Para fins educacionais, quando tiver aula, por exemplo, né? Então, cada propósito molda então o monitoramento para que a gente realize ele com qualidade. Aqui eu apresento a tabelinha da CONAMA 491 e também um documento da EPA que fala sobre os limites de detecção dos equipamentos. Existem diversos fornecedores, certo? Então, vocês precisam, se querem fim regulatório, né, saber se aquele método é um método de referência e se ele atende esses limites de detecção que estão listados aqui. E também as faixas de medição, né? Qual que é a faixa útil de medição. Existe um guia da EPA para a elaboração das redes de monitoramento, mas os pontos mais importantes que a gente precisa frisar aqui é qual que é o propósito, qual que é a escala, né, espacial do monitoramento, número de pontos, né, locais de monitoramento e a escala temporal que a gente vai monitorar. E não existe uma regra fixa para isso. Então, mas geralmente a gente escolhe os locais de monitoramento com base na modelagem da qualidade do ar. A gente define o tempo de medição de acordo com o tempo que é avaliado aquele determinado poluente. Então, monitoramento, quanto mais melhor. Quando eu digo isso, quanto mais melhor, vocês podem ver, por exemplo, a rede de monitoramento nos Estados Unidos, na Europa, na China. Então, essa rede já é bem ampla. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.